Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o nosso podcast vai falar com o professor Dierley do IFRO Campus Cacoal sobre o projeto Raízes. Seja bem-vindo, professor Dierley, um prazer tê-lo aqui. Eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco para nós de como que é o projeto Raízes. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual a ordem. É um prazer. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Edmilson pelo podcast, parabenizar, pelo podcast e agradecer o convite. Então, vou falar um pouquinho de mim, profissionalmente, e depois nós entramos no projeto. Eu sou professor Dierley dos Santos, do IFRO Campus Cacoal, sou engenheiro agrônomo, estou como professor há 10 anos, tenho uma formação voltada à parte de propagação de plantas voltado à fruticultura, e agora nós estamos aí na parte do café. Então, em relação ao projeto, o projeto chama-se Raízes Cultivando Sustentabilidade, e porque ele é um projeto voltado a uma demanda da comunidade, da sociedade rondoniense, no que diz respeito a café. Certo. Mas lá do início, como o próprio nome diz, lá das raízes. Então, o projeto nosso tem foco na propagação de plantas. Entendi. Então, o projeto, ele inicia lá, como você falou, o próprio nome já meio que descreve, ele começa com raiz. Então, vocês estão produzindo mudas, plantas, como é que funciona? Mas antes, eu queria que você me falasse como é que surgiu, de onde veio a ideia, como é que está se ajustando à nossa realidade local. Conta para nós como é que surgiu o projeto Raízes. Então, a cafeicultura no estado de Rondônia, ela tem algumas fases, e nós estamos vivendo a última fase, que ela dura aí em torno de 8 a 10 anos no máximo, que é esse boom da cafeicultura, utilizando aí clones altamente produtivos e ganhando concursos nacionais, sendo conhecido nacional e internacionalmente. Então, o projeto Raiz surge com a demanda dos produtores por mudas de qualidade. Certo. E essas mudas de qualidade envolvem qualidade genética e fitossanitária. Então, o projeto surge exatamente nesse meio para responder algumas perguntas dos produtores e também para levar tecnologia a esses produtores. Perfeito. Ele surge numa demanda de produção de mudas, então o projeto vai sim produzir mudas, não neste momento, depois falamos um pouco sobre em que ponto nós estamos do projeto, não neste momento ainda, mas um dos objetivos, de fato, é produção de mudas, e mudas de qualidade genética. Enquanto não produzimos mudas, de fato, ou produzimos ciências baseadas nessas mudas, através de pesquisa e tal, nós temos outras ações que podemos falar um pouquinho delas depois. Perfeito. Então, o projeto ele surgiu de uma demanda local, mas esse projeto ele atende só a região das matas de Rondônia ou a tendência é que ele se expanda para outros locais também? Como é que isso tem sido trabalhado por vocês? Então, nós estamos inicialmente nas matas de Rondônia, que é onde de fato estamos e onde há uma demanda maior por cafés e cafés de qualidade, mudas de qualidade, mas em reuniões, parcerias, nós estamos no estado todo. A nossa perspectiva é que atingimos toda a cadeia produtiva do café no estado de Rondônia. Certo. E você falou que são estágios, são fases, Você poderia nos falar dessas fases, desses estágios, como é que está o projeto, como iniciou, como é que vocês estão se programando para fazer isso acontecer, como é que isso tem acontecido aqui na nossa região? Então, o nosso projeto ele iniciou em agosto do ano passado, 2026. Ele possui um recurso financeiro por emenda parlamentar, Nós temos a emenda parlamentar de bancada. E então estruturamos aí a coordenação do projeto, as coordenações do projeto internamente, todas as pessoas, todos os coordenadores são aqui do Campus Cacoal. Certo. E aí, essa primeira fase é o que nós chamamos de fase de estruturação, Então, o que seria essa estruturação? Para a gente produzir mudas, e segundo a tecnologia que nós vamos utilizar, nós precisamos de algo estrutural. Por exemplo,
Vou produzir muda, eu preciso do viveiro. Certo. Né? Do viveiro, eu preciso de um galpão. Do galpão, eu preciso de uma máquina, que nós vamos falar sobre a produção de mudas, e quando estamos falando de produção de mudas de forma tecnológica, nós estamos falando de muda produzida em paper pot. Certo. Né? Que é uma tecnologia nova na cafeicultura, presente em outros países aí há algum tempo no setor florestal, mas na cafeicultura relativamente nova. Então precisamos de uma máquina. É uma máquina que pode ser automatizada, etc., para a produção desse paper pot. E também precisamos de água de qualidade. Então o que nós fizemos até o momento? Nós construímos um galpão, estamos na fase final, perfuramos poço artesiano, nós estamos em processo de licitação, tanto do viveiro, da estrutura do viveiro, quanto da máquina paper pot. Perfeito. Né? Essa máquina de produzir paper pots, ela é importada, então tem uma morosidade maior no processo de importação e etc. Ela é importada da Dinamarca. Entendi. E passada essa fase, né, vocês fazerem isso, as mudas estiverem prontas, como é que vai ser esse processo para chegar até o produtor? Você já tem isso em mente? Temos. Nós precisamos de fazer algumas doações de mudas, né? Pelo princípio do projeto, né? Fazer algumas doações de mudas, mas acreditamos, nós principalmente do setor acadêmico, acreditamos que esse não seja o grande ganho do projeto. Lógico que nós vamos produzir muda e a muda é o produto do processo. Certo. Né? Essas mudas sim serão doadas e elas serão doadas, nós vamos estabelecer critérios das pessoas que vão receber essa muda. Porque ela é uma muda, digamos, como é tecnológica, e tudo que é mais tecnológico é mais sensível. Então, o produtor que for receber, ele tem que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, Perfeito. Conhecimento técnico, receber assistência técnica, ter um sistema de irrigação montado. Então, nós vamos estabelecer esses critérios, né, posteriormente para os produtores. Entendi. Então, além da produção de muda, o projeto ele também visa capacitar os produtores? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem. Então, na verdade, tem duas capacitações, dois focos em capacitação. Né? Em uma, já aconteceu em abril deste ano, nós fizemos uma capacitação interna que a gente chamou de capacitação de alunos e servidores, onde nós colocamos, né, todos os nossos alunos de terceiro ano do ensino médio, técnico em agropecuária e agroecologia, e os alunos da agronomia e os alunos da gestão do agronegócio, e fizemos ali uma capacitação que nós chamamos um workshop, formato de workshop, onde eles presenciaram a parte teórica, né, do processo, o processo de produção de mudas em paper pots, e também a parte de legislação de viveiros. E numa parte do curso, do workshop, nós os levamos a um viveiro já instalado na nossa região, com essa tecnologia, que produz a muda já em paper pot, mudas de café. Lembrando que o nosso viveiro não focará apenas na produção de mudas de café, mas entraremos na propagação do cacau e, num terceiro momento, na propagação de espécies florestais também e outras frutíferas. Ah, ok. Então só para recapitular aqui, essa informação interessante. O projeto ele não está focado apenas nas mudas de café. Vocês focarão também em outras que não é café, é isso? Outras espécies que não café. Por exemplo, um segundo momento cacau, que nós fizemos uma viagem pelo estado no início desse ano, a equipe de coordenação do projeto, né, para levantar problemas na cacauicultura do estado. E olha, nós levantamos muitos. Certo. Então, assim, o que acontece? A tecnologia de produção de mudas no café, ela tem alguns detalhes que ainda precisam ser ajustados. Mas no cacau existem muitos. A demanda de tecnologia para a produção de muda do cacau é muito grande. Então, nós vamos focar nesse primeiro momento na produção de mudas de café, num segundo momento, mudas de cacau. Certo. Voltando na produção de mudas de café, a gente sabe que a nossa região tem uma variedade de clones. Existe alguma parceria do projeto? Vocês estão pensando em algum clone específico? Tem parceria com outra instituição? Como é que vocês estão encaminhando isso?
Então, eu acho que eu não respondi uma segunda pergunta sua, a segunda parte da pergunta que depois emenda com esta. Aham, É sobre as capacitações, né? Então, nós certo. fizemos a capacitação interna com os nossos alunos, os servidores, e agora, no dia 26 de junho, Ok, faremos uma capacitação para a comunidade externa. E perfeito. quem que são os nossos convidados? Viveristas, produtores de café, ATEGs, professores, pesquisadores, toda a comunidade acadêmica e produtora do estado de Rondônia. Então, dia 26 de junho, aqui no Campus Cacoal, no nosso auditório, nós teremos essa capacitação para viveristas, produtores, ATEGs, pesquisadores, etc. Tá. Em relação à sua pergunta sobre clones, será tema, e por isso que eu falei que eu precisava de um gancho, né? Aham, Será tema, inclusive, do nosso seminário, sobre o potencial dos robustas amazônicos. Né? perfeito. Sobre entender um pouco mais sobre esse banco genético, como trabalhar, o que nós podemos fazer. Nós temos um risco muito grande quando a gente faz clonagem de plantas, e não somente café, mas qualquer espécie que se clona, que é o que a gente chama de estreitamento do banco genético. Né? Certo. Quando você clona, você está replicando materiais geneticamente irmãos. Né? E aí pode ser que o produtor hoje goste muito do clone 25, que é um exemplo, né? Uhum. Mas eu não sei se amanhã, daqui 10 anos, esse clone 25 ainda será um clone perfeito para trabalho, porque pode ser que nós tenhamos um patógeno que atinge especificamente ele, podemos ter mudanças climáticas que influenciarão na produtividade desse clone, e este clone precisa ser talvez trocado. Né? Certo. Então hoje, ao invés dele ser usado em grandes percentagens como é hoje, pode ser que reduza essa porcentagem de uso dele, por alguns motivos. Então esse será também um assunto tratado no nosso seminário. Ok, então a gente só relembrar aqui, depois nós vamos colocar o card aí do seminário, dia 26, fala para nós aí de novo, para a gente, né, quem estiver vendo aqui, relembrar qual é a data, o 26 de local. junho, no Campus Cacoal, né, iniciaremos às 7h30 com credenciamento. Para quem estiver nos ouvindo, é muito importante um cadastramento prévio, né? E aí eu já deixo com um link aí para nós, nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram do projeto. Ok. Nosso Instagram é @raizes.sustentabilidade. Lá nós postamos atualizações, inclusive o link do evento está lá. Então, Perfeito. acesse, peçam ajudas a quem não conseguir acessar o link, acesse, faça o seu preenchimento. E nós temos vagas limitadas, tá? É importante frisar isso. Então, nós precisamos que esses interessados, esse público que nós queremos atingir, estejam devidamente cadastrados. Perfeito. Eu acho que a nossa proposta é divulgar esse tipo de evento, então conte conosco para poder fazer. Dando continuidade aqui na nossa conversa, eu acho que a conversa é tão boa que vai se estendendo, né? Mas falando ainda do café, vocês têm investido nesse sentido de dar condições para o produtor trazer tecnologia, utilizar a tecnologia na plantação dele, de modo que ele seja melhor produtivo, rentável e tudo mais. Nessa primeira fase, como vocês vão focar em mudas de café, você acredita que isso pode trazer para a nossa região uma expansão de pessoas que não estão na área do café e passe a trabalhar com o café? Acredito, e um parênteses, né? Eu ajudei a montar, né, o plano estratégico da cafeicultura agora dos próximos 10 anos. E é tão verdade o quanto está aumentando a produção, porque nós iniciamos o trabalho em 2024. Né? Quando foi em 2026, nós já atingimos metas que seriam, do planejamento inicial, seriam atingidas somente em 2028. Então já atingiu as metas em 2026. E aí, por que aumenta esse nosso foco, né, na parte de propagação de muda, e o que isso implica para a sociedade? Mudas de qualidade. Né? Então, quando você tem, principalmente uma população jovem, uma população de agricultores, né, modernos agora, que é outra geração, vendo que a cafeicultura pode ter uma tecnologia aplicada, ele também desenvolve interesse sobre aquilo. Então, hoje nós temos vários setores da cafeicultura que elas estão muito mecanizadas, muito automatizadas,
E essa tecnologia, utilizando o paper pot, vem automatizar a utilização da automação ainda maior. Certo. Por exemplo, um plantio automatizado, são coisas que facilitam muito, né? Porque o paper pot, ele simplesmente... O que é o paper pot? É um papel biodegradável, né? Que a máquina vai pegar esse papel, que vem nos filmes, nos rolos, né? Ela vai pegar, enrolar esse papel e compactar um substrato ali dentro. Perfeito. Um substrato estéril, um substrato isento de patógeno. Então, eu já estou livre de problemas de qualquer espécie de doenças ali na fase inicial da planta. Então, ele vai pegar esse papel, dobrar, preencher. Colocamos a estaquinha, que o produtor, os viveristas chamam de estaqueamento, né? Que é o clone, vai colocar ali e ele vai desenvolver, enraizar, produzir parte aérea, vai para o campo. Quando ele chega no campo, é uma tecnologia limpa. Por quê? Ele não tem saquinho. Sim. Não, então não usa saquinho, não precisa de cortar, não usa o tubete, que é algo que foi muito útil, mas tubetes são plástico, tem o problema da devolução para o viverista, esse viverista precisa de higienizar, esterilizar esse tubete, muitas vezes não faz, ou tem um custo muito alto para fazer. Então o paper pot vem para resolver uma série de problemas, né? E isso vai sim, cada vez que nós facilitamos a etapa de um processo, a possibilidade de aumentar a produção ou aumentar pessoas interessadas naquele processo de produção. Pelo que você está falando, então nós vamos eliminar, além de tudo isso, custos também. Né? Custos. Não tem alguém para ficar enchendo sacolinha. Exatamente. A questão da sustentabilidade também na propriedade em função das sacolinhas. Então, existe uma série de benefícios aí. Hoje a muda, quando a gente apresenta, né, a tecnologia e a muda produzida no paper pot, as pessoas perguntam, é mais cara? A resposta é não. Sim. Por quê? Porque ela economiza. Lá no viverista, nós temos viveristas, por exemplo, que gastam 150, 160 dias para produzir uma muda tradicional, o que a gente chama muda na sacolinha de barro, certo, de terra. Essa muda está sendo produzida com 120 dias. Então eu tenho uma redução de custos, e aí eu projeto isso, que a cada ciclo eu estou economizando 30 dias. Perfeito. Né? Então eu posso ter mais ciclos dentro de um mesmo período no viveiro. Né? Aí eu não preciso daquelas pessoas, e muitas vezes é um trabalho até insalubre, né? Da pessoa dobrada, enchendo sacolinha, com a coluna no sol do dia inteiro. Então elimina essa parte. É um trabalho limpo, né? Que eu adquiro o substrato, é ergonômico, a forma de trabalhar na máquina é algo ergonômico. Então, o rendimento de produção é muito grande. Então, acho que todos os setores ganham. E a muda, enfim, ela é comercializada pelo mesmo valor. Perfeito. Praticamente o mesmo valor. O viverista está tendo uma rentabilidade maior, o produtor tem um produto de qualidade melhor e elimina resíduo, elimina mão de obra no plantio, que ele pode adquirir máquinas e também mecanizar o processo de plantio dessa muda. Perfeito. Então, a gente está caminhando em uma direção de que haverá ainda mais sustentabilidade, né? Vamos dizer assim, porque o café da nossa região já tem, né, um alto volume de sustentabilidade colocada, embarcada ali na produção. Então, nós estamos agregando ainda mais, né, questões sustentáveis, não apenas para o solo, mas também para as pessoas, né, que trabalham nessas áreas. Exatamente. E não é à toa que o nome do nosso projeto é estratégico, né? Sim. Raízes, porque nós estamos lá no início do processo, né? E realmente a gente visa produzir raízes e cultivando sustentabilidade. Perfeito. Por que cultivando sustentabilidade? Porque nós vamos produzir uma muda que está ali nos pilares da sustentabilidade, né? Perfeito. Com redução de resíduo e etc. Perfeito. Parabéns pelo projeto. Né? Eu tenho visto, acompanhado que vocês têm feito bastante coisa, bastante barulho aí, né? Na intenção de divulgar, mas também muito trabalho, né? Muito trabalhoso. Bastante coisa acontecendo. Né? E aí eu queria, Jerry, que você falasse para nós aí como que a equipe tem, né, se inserido dentro desse contexto. Eu sei que é algo novo também para a nossa região, como é que os viveristas eles têm visto isso, né? Como você tem sido recebido nesse sentido também. Dá um panorama para nós. Olha, são duas situações que acho que é interessante relatar. Primeiro, foi essa visita que nós fizemos aos cacauicultores. Eles ficaram, apresentamos, né, o nosso projeto, e é onde a gente passa, a gente apresenta o projeto, né?
eles ficaram entusiasmados, porque é tecnologia nova, é algo que eles precisam, né? E querem e precisam. Muitas vezes as coisas não acontecem na velocidade que o produtor precisa. Perfeito. Nós estamos num órgão público, né? Nós temos aí já 7 meses de projeto, 8 meses de projeto, e com problemas algumas vezes na licitação de um item, porque é muito específico. Sim. Né? Então temos uma certa dificuldade em alguns aspectos. Né? Isso tratando da cafeicultura. E na cafeicultura nós temos inclusive viveristas parceiros, né? Que já tem viverista que possui essa tecnologia que nós usamos tem nos cedido espaço, tem nos questionado, tem nos ajudado em tudo que nós precisamos até agora. E tem viveristas que já nos procuraram perguntando se nós vamos, no momento oportuno, comercializar os paper pots. Por quê? Porque uma máquina de paper pot ela não é barata. Certo. A sua aquisição, importação, instalação não é algo barato. Mas o viverista deseja, por exemplo, produzir a muda no paper pot. Então, também é uma das ações que nós estamos planejando fazer o quê? Produzir o paper pot e fornecer a este viverista. Né? A forma que nós vamos fazer isso, essa parceria, será estudada. Como? Dentro dos moldes, né, da instituição pública, dentro dos moldes que será permitido. Mas nós pretendemos fazer isso. Então, viverista A, B ou uma associação de produtores que deseja lá produzir a muda no paper pot, mas não tem, nós podemos fornecer. Então, isso é um anseio da sociedade. Toda tecnologia, quando ela é muito nova, ela causa uma certa descrença, né, por algumas pessoas. Já causou. Mas aí, com ajustes, alguns viveristas já provaram que é uma tecnologia boa. Perfeito. E nós, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, nós vamos arrematar isso aí. Nós teremos uma parte do nosso viveiro que ele vai ser exclusivamente para produção. Ok. E outra parte que vai ser ensino, pesquisa e extensão. Ok. Separado. Então, ali nós vamos fazer a pesquisa. O que é essa pesquisa? Eu quero testar volume de substrato. Vamos testar. Eu quero testar compactação do substrato. Quero testar mistura de substratos. Quero testar mistura de fertilizante. Vamos testar. Então, todas essas demandas, e nós já temos demandas, inclusive, das empresas, por exemplo, a Vitalis, que é uma empresa parceira nossa aqui, ela tem uma demanda da gente testar a mistura de substrato, a fim de baratear o custo do substrato. Então, assim que nós instalarmos, faremos parceria com algumas empresas para testar aí alguns produtos dessas empresas no sistema de produção de mudas. Perfeito. Então, nós temos uma expansão, né? Não é só produzir muda, mas é também fazer ciência. Muito. Né? Para a gente avançar nesse sentido, melhorias. Voltando, a produção de muda é o final do processo, mas no meio ali nós temos muito. Então, assim, os nossos servidores aqui, professores, pesquisadores, eles terão espaço lá, né? Para produzir sanar algumas dúvidas que, por enquanto, a literatura não tem sanado, ou muitas vezes a cafeicultura, né, é muito pujante, o canefro aí no estado do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós importamos a tecnologia do Espírito Santo para cá e não testamos aqui ou não ajustamos. Então, nós vamos fazer essa parte da pesquisa, esses ajustes necessários aí para a produção de muda. Perfeito. Então, nós estamos fazendo parte de um ecossistema, né, muito maior, e a intenção é sempre trazer melhorias para os produtores, né? Muito bom, um ótimo projeto. A nossa conversa está ótima, né? A gente poderia ficar algumas horas falando aqui, mas o tempo passa, né? O tempo voa e aí tá certo. Os compromissos estão aí. Né? Mas muito obrigado, queria te agradecer pelo tempo, né? Para estar aqui conosco, falar um pouco do projeto. E eu queria que você deixasse aí suas palavras finais, convidasse novamente, né? Me desculpe ser repetitivo, mas convidar novamente para o evento do dia 26, né? Fica à vontade. Então é isso, pessoal. Falar diretamente aos produtores viveristas, né? Que são o nosso público-alvo para o nosso evento que vai acontecer no dia 26 de junho, agora se aproximando, aí menos de 20 dias já, né? 26 de junho, aqui no Campus Cacoal, no nosso auditório. Nós vamos receber, né, pessoas, palestrantes aí de renome nacional. Nós vamos ter um debate técnico bastante acirrado aqui, certo? Com alguns temas bastante pertinentes, né? Por exemplo, a produção de mudas em paper pot, né? A formação de jardim clonal, que nós temos uma demanda muito grande no nosso estado.
a parte de legislação e certificação de viveiros, a parte de manejo de nematóides, né, que é um problema muito sério na produção de muda, no sistema tradicional de produção de muda. Então nós teremos aí um debate, a gente chama assim um dia de bastante técnico. Então vai ser um debate técnico bastante rico. É isso que nós pretendemos trazer. E outro pedido, né, é que nos sigam nas redes sociais, aí nós temos o Instagram, conforme já disse, @raizes.sustentabilidade, lá tem disponível o link da inscrição, e nos acompanhem, nos procurem, nos dê apoio, nos dê sugestões, nos critiquem para a gente melhorar ainda mais o projeto do que a gente está fazendo. E agradeço profundamente o convite e colocamos-nos à disposição também, se tivermos outros momentos, para a gente conversar mais sobre esse projeto. Ok, muito obrigado, professor Dierle, né, pela presença, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria, de novo, convidar, né, quem estiver nos assistindo para o dia 26, estar presente aqui, não se esquecer de fazer a sua inscrição lá no Instagram, nós vamos colocar aqui o endereço do Projeto Raízes, né? Não se esqueça, se inscreva, venha, participe, como o professor falou, né, traga discussões, traga dúvidas, traga sugestões, que é para o projeto crescer ainda mais. Tá bom? Queria agradecer vocês que nos acompanharam até agora. Em breve voltaremos aqui com outras entrevistas. Essa é uma das nossas propostas aqui no podcast. Tá bom? Até mais, valeu, tchau, fui.